Olá a todos e a todas, estamos aqui em mais uma breve explicação sobre a equação básica da estática de fluidos. Então, como eu falei para vocês, eu não fiz os cálculos na aula para não perder tempo e eu resolvi fazer essa explicaçãozinha para que vocês conheçam esses cálculos, tá? Lembrando que eu estou baseando no que está no livro do Moisés para isso. A equação básica vocês já viram na aula, né? Aquela equação que rege aquelas teorias da estática de fluidos, a lei de Stevin e outras que a gente vai ver ainda, certo? E ela tem uma demonstração bem interessante, por isso eu quis mostrar para vocês. Então é o seguinte, para poder encontrar a equação básica, nós vamos considerar um cilindro infinitesimal do fluido em equilíbrio. Então imagine que isso aqui tudo é o fluido em equilíbrio e eu quero calcular as forças que atuam em um pequeno cilindro de dimensões infinitesimais, ou seja, um cilindro bem pequenininho, e a gente chama isso de elemento de cilindro, porque dessa forma a gente pode calcular a pressão em um único ponto, né? A gente pode considerar que esse cilindro ele é tão pequenininho que ele representa apenas um ponto no fluido inteiro. Então, para encontrar a equação da estática de fluidos, nós vamos usar o princípio básico do equilíbrio, ou seja, que a resultante das forças que atuam nesse cilindro tem que ser igual a zero, tá certo? Então, para isso, nós vamos primeiro separar as forças que atuam no fluido em forças volumétricas e forças superficiais. As forças volumétricas, elas, por definição, são aquelas que dependem do volume de fluido. Então, a gente pode escrever o ΔF, que é uma força volumétrica, como sendo uma densidade de força volumétrica vezes o volume, certo? E essa densidade, como o volume é escalar, essa densidade ela permanece vetorial. Então, a gente define dessa forma. Bom, se eu calcular a força volumétrica na direção de Z, que foi a direção que eu escolhi aqui, certo? Eu vou calcular apenas na direção de Z, então essa força volumétrica na direção de Z vai ser a componente Z da densidade de força vezes o volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? É a área da base, ds, tem essa área ds, esse D de diferencial, então a área diferencial, uma área pequenininha, infinitesimal, né? Vezes a altura do cilindro, que é dz, né? Uma altura também infinitesimal. Ok? Tudo isso na direção de z, que é a que eu escolhi aqui. Se essa densidade, por exemplo, for da força gravitacional, ela seria negativa, porque seria para baixo. Lembre-se que a gente está usando uma situação genérica. Essa força volumétrica pode ser qualquer uma, inclusive a força da gravidade. Muito bem, então para o nosso problema, a força volumétrica na direção de Z, que é o que estou escolhendo, vai ser dada pela componente Z da densidade, vezes o volume do cilindro, que é a área da base ds, vezes a altura dz, tudo isso na direção de Z. Então, como eu falei, F é a nossa densidade de força volumétrica. Vamos calcular as forças superficiais, né? Aqui, as forças superficiais laterais do cilindro, eu não coloquei porque simplesmente elas não têm componente na direção de Z. Como eu estou calculando a resultante na direção de Z, então não me preocupei com essas forças tangenciais, com as forças superficiais na lateral do cilindro, resultando apenas essas duas forças aqui, uma no ponto P e outra no ponto P'. Isso aqui é P, não é P', está errado. Então vai ficar assim, lá da definição de pressão que a gente viu nas aulas anteriores, a força superficial aqui em cima, nesse ponto P', vai ser igual a pressão nesse ponto, menos a pressão nesse ponto, vezes a área, né, ds, está aqui. Então, menos a pressão vezes a área, na direção de Z. E nesse ponto, como o N chapéu é negativo, então fica com menos a fórmula, acaba ficando positivo, tá vendo? Então, a força superficial na parte de baixo do cilindro vai ser mais a pressão na parte de baixo vezes a área, que é a mesma.
também na direção de Z. Então a força de baixo vai ser para cima e a força na superfície de cima vai ser para baixo, que é uma, veja que é uma força que está sendo aplicada no cilindro. Então aqui, né, comprimindo o cilindro, essas duas forças que estão na direção de Z. Então veja bem, se esse cilindro está em equilíbrio, então resulta que essa força volumétrica somado com essas forças superficiais, elas precisam... desculpa, já estava adiantando. Antes disso, a gente precisa fazer um cálculo, um algebrismo simples aqui, que é o seguinte: pela definição do cálculo diferencial e integral, dp dz vezes dz, eu posso escrever como sendo isso aqui, ó, a pressão em z mais dz menos a pressão em z. Se vocês lembrarem da definição de derivada, é uma coisa mais ou menos assim: você tem um P de x mais dx menos um P de x dividido por ΔX. Não sei se vocês lembram disso. Então isso aqui parte da definição de derivada, né? Não tem o dz embaixo, mas ele está aqui do lado, certo? E isso aqui aparece como derivada parcial, porque minha função de P pode ter mais de uma variável. Então esse termo aqui, ó, ele acaba sendo substituído. Está aqui, ó. Esse termo aqui acaba sendo substituído por essa derivada parcial e multiplicado por menos 1, né, para ficar do jeito que está aqui, ó. Como aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Então a gente multiplica por menos 1 e as forças superficiais se transformam nisso. dp dz vezes ds vezes dz, que vem daqui, na direção de z, e o menos para poder substituir, fazer essa substituição. Agora sim a gente vai somar igual a zero, tá certo? Que é a condição de equilíbrio. Então vamos somar isso com isso e igual a zero. Então fica assim, ó. Eu boto em evidência ds, dz e z chapéu aqui. Aí fica f de z menos d ρ p d ρ z, que é a derivada parcial. Bom, para isso aqui dar zero, basta que o termo que está entre parênteses seja igual a zero. E aí resulta na minha componente z da equação básica da estática de fluidos, que é aquela primeira que eu falei para vocês. Para calcular a resultante nas demais direções, basta a gente girar o nosso cilindro aqui para a direção x e a direção y. E aí, se a gente fizer isso, vocês vão ver que nós temos um cálculo idêntico, na verdade, né? Por conta dessa isotropia das pressões aqui. E aí, refazendo o cálculo, como eu falei, nas demais direções, a gente encontra uma equação dessa para cada direção. Então, a componente x da densidade volumétrica é igual a derivada da pressão em relação a x, o mesmo para y, né, e para z. E essas três componentes, elas se caracterizam por uma única equação, que é essa aqui. O vetor da densidade volumétrica de pressão, o vetor da densidade volumétrica o vetor da densidade de força volumétrica, quase não sai, é igual ao gradiente da pressão. Eu já expliquei isso na sala de aula, né? Mas o cálculo é só isso aqui. Veja como ele é bem simples, né? Talvez a parte que mais complique seja o entendimento dessa expressão aqui. Mas como eu falei para vocês, isso vem da definição de derivada. Se vocês olharem, a derivada é o quê? Um f de x mais dx, um f de x mais ΔX, menos um f de x, dividido por ΔX. A gente toma o limite disso a zero, né? Então o limite de ΔX tendendo a zero é o próprio dx. Então aqui no caso seria P de z mais dz menos P de z, dividido por dz. É a definição de derivada de P em relação a z. Como isso aqui é uma derivada, são várias variáveis, são três variáveis, então a gente tem que usar a derivada parcial. Eu fiz aqui o cálculo, que eu já fiz até na sala, né? Mas vou botar aqui só para poder ilustrar, que é, se eu calcular a densidade de força volumétrica para o campo gravitacional. Então, no campo gravitacional, a força é dada por menos mg na direção de z. Z, lembrando, que é um vetor para cima, por isso que ele fica negativo. E a massa pode ser escrita como sendo densidade do objeto vezes a gravidade, se a densidade for constante, né?
e a massa vai ser densidade vezes volume. E mantém a gravidade aqui, o Z. Muito bem. Como a densidade é a força dividida pelo volume, então eu vou cortar o volume aqui. E a minha densidade de força volumétrica é dada somente por essa expressão aqui. Certo? Então, no caso do campo gravitacional, a densidade de força volumétrica é isso aqui. E aí, substituindo a minha equação geral da estática de fluidos, ela vai ficar com essa cara, né? As outras demais componentes do gradiente vão ser iguais a zero, porque não existe componente x e y. Eu acabo cancelando o versor z chapéu, e aí resulta nessa equação, que eu até fiz na sala de aula, né? Então a variação da pressão em relação a z é igual a menos a gravidade, ou menos a densidade vezes a gravidade. Então, a depender de como é o formato da densidade do fluido, se é constante ou se não é, você tem uma solução diferente para essa equação diferencial. Quando a densidade é constante, aí isso aqui resulta na lei de Stevin, né? Como a gente viu na sala de aula, se você tiver uma variação de densidade diferente, isso vai dar uma equação diferente de pressão. Tá certo, gente? Então era isso que eu queria mostrar, bem simplesinha. Quem quiser dar uma consultada no Moisés, que está exatamente do jeito que eu expliquei aqui. Talvez com essa explicação fique até mais claro o que está lá no livro para vocês compreenderem. Tá certo? Então é isso aí, até a próxima.